Pois bem, vamos então agora considerar a terça-feira, cujo título nos traz o objetivo das parábolas. Esse é um texto interessante para ser considerado, porque antes da explicação da parábola, que tomou aqui os versos, deixa-me ver, os versos 13 até o 20, os versos 10 a 12, portanto, ao encerramento, ao final da parábola, vem essa explicação. São 3 versos que nos estimulam a entender por que Jesus usava esse recurso das parábolas, e é interessante nós notarmos e compreendermos especialmente o verso 12, para que ninguém fique na dúvida do significado deste verso, e daqui a pouquinho nós vamos até inclusive fazer a leitura dele. Uma leitura superficial desses 3 versos pode nos dar a impressão que Jesus estava trabalhando com uma dupla argumentação, uma para a multidão e outra para os seus discípulos. E de fato, de certa maneira, é isso que acontece, mas temos que entender a razão que está por trás disto. O que está por trás desta postura do Senhor Jesus. É interessante, o autor menciona duas situações estudadas na lição da semana passada, em Marcos 3, 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza do coração dos escribas e fariseus. Depois, nos versos do mesmo capítulo 3, 22 a 30, quando Jesus foi ofendido e os fariseus e os escribas chamaram Jesus acusaram Jesus de ter parceria com o demônio, porque ele expulsava, segundo eles, os demônios pelo poder de Satanás. Jesus, ele respondeu a estas pessoas, ele os tratou com respeito e deu a eles uma explicação devida, e eles depois não tiveram argumentos para contradizer Jesus. Estes 2 cenários, essas 2 histórias nos ajudam a entender, mas é no final daquela porção que também nós estudamos na semana passada, quando a família de Jesus vai visitá-lo. E ele diz, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele diz, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Muito bem, queridos amigos e irmãos, esta é a questão chave, esse talvez seja o texto chave para a nossa compreensão. Era a disposição de conhecer a verdade, de viver na verdade, de praticar a verdade, que abria ou fechava o coração. Há um texto em João 7,17 que eu acho que nos ajuda também a elucidar, e diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, referindo-se a Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se apenas falo de mim mesmo. Então, a questão chave era a disposição de conhecer a verdade ou não. Nas Bem-aventuranças, capítulo 5, verso 6, Jesus disse, olha, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A questão estava na disposição de receber a mensagem ou fechar o seu coração. Essa é a questão. E para trazer uma elucidação maior a respeito desse assunto, o autor da lição menciona aqui, Isaías capítulo 6, que nos traz um exemplo, não é, bem vivo de uma parábola usada por Isaías para despertar o povo de Deus no passado. E esta expressão, esta porção, esta mensagem se destinava a despertar o povo, a chocar o povo, e não reter do povo o conhecimento, não tirar do povo a informação, mas despertá-los para que pudessem conhecer e ter desejo de conhecer a mensagem de Deus e aplicar isso à sua vida e mudar de procedimento. Aqui o último parágrafo da parte da terça-feira vem para nós aqui uma compreensão interessante, onde o autor diz que o objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era que Deus estava rejeitando as pessoas e nem tirando delas a oportunidade de conhecer a sua vontade, mas era que as suas ideias, destacava que as suas ideias pré-concebidas endureciam o coração e se fechavam para o chamado de Deus e para as advertências de Deus. Aplicação para nós. Como é que nós estamos procedendo em relação às mensagens da palavra de Deus?
estamos indo a Jesus, estamos indo a Deus com o coração aberto. Lembremos que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha em nosso coração, trabalha conosco, ele intercede por nós, ele se esforça para que a nossa resposta seja uma resposta positiva ao amor de Deus. É assim que tem sido? Estamos nós correspondendo a essa iniciativa de Deus? Um aspecto mais nesta questão está no verso 11, e ela é enfatizada por Jesus, dizendo que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aqui é uma frase muito interessante, porque Jesus veio para tornar conhecidas, para tornar claras as revelações acerca do reino de Deus. É isso que eu mencionei na introdução. As parábolas ajudam a compreender as maravilhas do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus, representadas por Jesus, pelo seu evangelho, pelo seu ministério, pelos seus milagres, pelos seus sinais, por seus ensinamentos e pregações. E então, o verso 12, que nós não podemos imaginar que Jesus falava assim para que as pessoas não vissem e nem entendessem de forma alguma. Esta é uma forma de apontar para a atitude das pessoas que, tendo a mesma oportunidade que os discípulos tinham e outras pessoas tinham, rejeitavam, fechavam o coração, e que esta nunca seja a nossa reação. Fechar o coração, fechar a mente para compreensão da mensagem que Deus tem para nós. Talvez a gente tenha alguma coisa na nossa vida, e quem de nós não tem, em que você ainda está resistente de atender aquilo que Deus quer falar para você, resistente em ceder ao Espírito Santo, quem sabe um pedido de perdão para alguém, quem sabe uma mudança em algum aspecto da sua vida. Que Deus nos sensibilize, amigos e irmãos, para que possamos reagir favorável e positivamente à mensagem do Senhor Jesus para a nossa vida. Aqui fechamos, então, a lição da terça-feira.